Então, pessoal, tá chegando o Dia das Mães e é uma data muito especial, né? Quem é mãe sabe e quem ainda não é mãe, que está tentando uma gestação, sabe também a angústia quando a gente está tentando, não consegue engravidar e quando a gente engravida, né? Que alegria que é quando a gente engravida, né? Então, aqui é tudo ao vivo, tá? Então eu queria homenagear, né, a Tuane, né? Eu queria homenagear ela e homenageando ela, eu quero homenagear todas as mães do mundo, do planeta, homenageando ela. Por que eu escolhi ela? Porque todas vocês que passaram por aqui, pelo Centro da Mulher de Medicina Fetal, por mim, todas vocês me marcaram muito, vocês me marcam muito. Porém, eu tinha que escolher uma mulher. E como a Tuane também me marcou muito, não pelo que ocorreu com ela, não foi por isso, foi pela maneira que ela reagiu e pela maneira que ela administra isso. Porque não é o que acontece comigo, não é o que acontece com você, é como você vê e como você administra o conflito ou o que está te acontecendo. Porque você que vai tomar a decisão de como você vai reagir. Se você vai reagir olhando para o alto, olhando para cima e tocando em frente o barco e fazendo o teu melhor, ou ficar reclamando e até fazendo coisas que vão trazer tristezas para você e para tua família. Então, quero apresentar a Tuane. Ela vai contar a história dela. Então, a Tuane engravidou ano passado, né? E eu lembro a primeira vez que ela chegou aqui, ela nem imaginava o que ia acontecer com ela. E conta aí, Tuane, você entrou fazer ultrassom, né? Você veio consultar e vamos pro ultrassom. Quando chegou no ultrassom, gente, eram 2 bebês. Os nenês, gente, tinham 5 milímetros, porque estavam com 6 semanas. Eu vi 2 embriãozinhos com 5 milímetros cada um e o coraçãozinho batendo. Tuc, 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 tuc. Por quê? Porque bate mais de 100 por minuto. Muito rápido. Aqueles coraçãozinhos, eu vi 2 coraçãozinhos. E eu fiquei toda empolgada a falar para ela que eram 2 bebês, eram gêmeos. Gente, que alegria. Tuane, como que foi para você descobrir? A Tuane tem 22, 23 anos? 23 anos. Quando você engravidou, você tinha 23? Eu tinha 22. 22 anos. 22. 22 anos, primeira vez, né, que ela engravida e gêmeos. Como foi para você ver aqueles 2 coraçãozinhos batendo lá? Como foi? Primeiro eu quero agradecer a doutora pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, pelo convite e tudo, pela homenagem que a doutora está fazendo. Antes de tudo, eu sempre sonhei em ser mãe, sempre quis. E eu não queria ter só um filho, eu já falava pra minha mãe, eu queria ter 2, porque eu sou filha única. Então, o meu sonho sempre foi ter um irmão, uma irmã. Então, eu já queria 2, mas não imaginava que viria 2 de uma vez só, né? Então, a gente chegou aqui na consulta, eu tinha descoberto que eu estava grávida, tinha feito toda uma surpresa para os meus pais, para os pais do meu namorado, mas até então a gente pensava que era um bebê. Então, a gente veio aqui, eu estava com 6 semanas de gestação e a doutora, né, foi examinar, olhou, achou um dos bebês, tudo bem. Aí ela deu mais uma procuradinha quando viu mais um bebê. E falou pra gente com essas palavras: gente, é gemelar. Eu nunca vou me esquecer. A gente ficou, eu e o Michel, a gente ficou super nervoso, mas muito feliz. Porque, como eu falei, o nosso sonho era ser pais. Eu queria dar muito netos para os meus pais também. E eu queria ver a alegria deles. E a gente ficou em choque também. Até eu lembro que eu pedi pra Paty um copinho de água, porque eu fiquei bem nervosa, tremia, mas eu tava muito feliz. A gente não acreditava. Até a gente saiu aqui do consultório e a gente olhava pro outro. Mas será que é verdade? Deus mandou 2 bebês pra gente? Não acredito. E já fomos direto pra casa dos meus pais contar e foi só festa, só alegria. Então, foi muito bacana. Daí a gente voltou para uma próxima consulta e daí teve o dia tão sonhado, né, que tão esperado, que as mulheres ficam
preocupadas, que é o dia do morfológico, né? Então a gente faz o morfológico fetal. E naquele morfológico, as mulheres ficam bem ansiosas para fazer. Como foi para você quando no morfológico a gente viu uma alteração, né? A gente viu uma alteração, a gente viu que não tinha os ossos nasais, né? Que o bebê não tinha o osso nasal. Claro que não ter o osso nasal não quer dizer que tem um problema, tá? Não quer dizer, mas é um marcador que pode ser que alguma coisa não esteja bem, tá? Então, como foi para você, Tuane, quando eu disse que o bebê não tinha ou não tinha visto o osso nasal? Como foi? Então, quando a doutora falou pra gente que não apareceu o osso nasal, era primeiro de um dos bebês apenas. Então, como que foi? A gente não, assim, não ficou preocupado, porque como os bebês eram muito pequenos, não apareceu só de um, do outro, né, a doutora também não tinha visto, mas ia deixar mais pra frente. A gente seguiu em oração, claro, que estaria tudo bem, mas a gente, nessa primeira vez, nesse primeiro trimestre, a gente não ficou preocupado. Falar bem a verdade, a gente seguiu em oração, né? Que fosse o que Deus quisesse, mas a doutora disse, não, eu não consegui ver. Então, a gente teve paciência de esperar para a próxima morfológica. Mas a gente ficou bem tranquilo ainda. Sim, você sabe que quando eu não consegui visualizar, lógico que como médica a gente dá uma certa preocupação, mas eu aprendi mesmo com as pacientes, que quando a gente se coloca na mão de Deus, a gente fala, Jesus, Senhor, eu quero que o Senhor planeje a minha vida. Eu quero me colocar para que o Senhor faça os seus planos na minha vida. E eu oro para que as pacientes também façam a mesma coisa, que elas se coloquem na mão de Deus, porque quando a gente é colocado na mão do Senhor, coisas inimagináveis acontecem. E ela fez isso, ela se colocou. Mas quando chegou no segundo, né, na segunda vez que a gente foi olhar, foi fazer o morfológico fetal, a gente viu que nenhum dos bebês tinha o osso nasal. Aí a gente conversou com ela, pediu alguns exames para ela também, encaminhou ela, né, para o alto risco também. E como foi que você saiu quando você viu realmente que tinha realmente alguma alteração nesses bebês, né? Então, ainda assim, vendo os dois, vendo que não apareceu na segunda vez que a gente viu, na segunda morfológica, eu assim eu tava tão feliz, assim, eu não me preocupava assim nessa parte. Eu sabia que os bebês estavam bem, como a doutora já havia nos repassado. A doutora falou, ó, pode ser, né, que seja algo, mas mesmo assim, eu saí daqui bem tranquila, como a doutora falou. Eu tava rezando muito, eu pedia muito para Deus para que eles estivessem bem, independente do que fosse. Para mim, que eles estivessem bem era o que bastava. Mas, indo para casa, a gente começa a pensar, porque quando a gente tá grávida, a gente se preocupa com muita coisa, a gente inventa coisa, até não sei o que acontece, mas sei que a gente foi pesquisar, só que eu não sabia que o meu namorado, o Michel, ele já havia pesquisado. E um dia, e mais pra frente, eu pesquisei e eu vi que poderia ser uma característica, né, de síndrome, de alguma síndrome. Aí eu comecei a me preocupar um pouquinho, porque não tava assim exageradamente preocupada, ainda tava super tranquila. Eu acredito que Deus estava iluminando, sei lá, porque eu ainda estava tranquila. De alguma maneira eu sabia que ia dar tudo certo, que foi o que aconteceu, né? Mas mesmo assim, sempre rezando muito, os meus pais, né, os avós dos bebês, a minha mãe, a gente sempre rezava muito, fazia as novenas, a gente é católico, né? Fazia as novenas, pedia para Nossa Senhora Aparecida, para Deus, né? Então a gente sempre rezou muito para ele, sempre. E então assim, a preocupação que eu tinha ficava pequena, perto de tudo que eu estava sentindo, sabe? Eu não me deixava levar por tal preocupação. Eu sempre pegava e rezava muito, pedia para Deus que ia dar tudo certo, independente do que fosse. Amém. Você vê, gente, que bacana, né? Muitas pacientes, ela tem muitas preocupações. Será que meu filho vai ter algum problema? Será que não vai ter? Mas olha que lindo, Atuane, independente de que acontecesse,
ela ia cuidar, né, do Benício e do Bento, que são, olha que nomes lindos, do Benício e do Bento, como o maior carinho do mundo, como filhos, né? E daí, depois daquele morfológico, né, daí você foi fazer outros exames e daí você viu que realmente, né, que o bebezinho não tinha osso nasal, que daí foi feito outros exames. E como foi assim para você aí, da espera do nascimento, né? Daí, né, ainda a gente continuou esperando, porque até a doutora já havia falado, tem que esperar para nascer. Às vezes não poderia não aparecer, mas poderia não aparecer o ossinho nasal, né, dos bebês, mas eles poderiam nascer sem nada, né? Tá tudo certinho. Então a gente esperou. Que foi o que aconteceu? A gente esperou, né, acreditando que, né, não teria nada, que estaria tudo bem. E tá, né, tudo bem, graças a Deus. Mas assim, depois disso, né, foi um tempinho da nossa espera. Os bebês vieram antes, né? Então eles são prematuros. Eles nasceram com 30 semanas. Mas eles nasceram com 30 semanas, ficaram quase um mês na UTI, mas a gente sempre rezando bastante, sabia que ia dar tudo certo. Não foi fácil eles nascerem, né? Porque a gente fica super preocupada por serem prematuros, mas eles estavam em boas mãos, a gente acreditava nisso. E a gente não deixou eles lá, eles nasceram em União da Vitória, a gente não deixou eles lá, a gente ficou o tempo todo lá em União. Era 30 minutos de visita, mas a cada dia a gente estava lá com eles. A gente arrumou um lugar para ficar lá, a Casa de Apoio, que eu queria até comentar, que é um lugar maravilhoso. A gente foi muito bem acolhido para poder acompanhar eles. Então eles ficaram, né, um período de quase um mês na UTI. Após mais ou menos 15 dias, foi a primeira vez que eu pude pegar eles no colo. E foi nesse dia, 15, 18 dias mais ou menos de vida, que o pediatra da UTI neonatal, estava só eu nesse dia, porque meu namorado, né, já havia voltado a trabalhar e eu estava sozinha lá com eles. Então, ele veio conversar comigo, eu cheguei lá, o Bento havia ido fazer um exame e só estava o Benício, eu já fiquei preocupada. Cadê, né, meu filho? Então ele tinha ido fazer um exame. Aí eu perguntei pra uma das enfermeiras. Ela falou: não, daqui a pouco o pediatra vem falar com você. Aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. Daí me veio toda aquela questão: mas o osso nasal, né? Toda aquela questão. Já comecei a ficar mais preocupada. Aí quando o pediatra falou assim: o Bento possui uma cardiopatia. A gente não sabe ainda como que mas parece que é leve. Tudo bem. Aí ele falou, e eles possuem uma síndrome. Aí eu perdi meu chão, pra falar a verdade. Porque é um susto, a gente se assusta. Mas eu continuei ali, eu precisava perguntar, né? Eu estava curiosa com o que poderia acontecer, né? Como que era. Aí ele falou assim, eu perguntei pra ele assim, me lembro bem, essa síndrome vai interferir na maneira deles de agir? Ele falou sim. Aí eu fiquei perdida, porque eu tava sozinha. Eu tive que ligar pro meu namorado e me buscar lá em União, porque eu não consegui ficar lá sozinha. Eu fiquei muito nervosa, muito, muito nervosa. Aí ele foi, me buscou e graças a Deus eu sempre tive muito, muito, muito apoio dos meus pais. E eu vim pra casa, eles falaram que ia dar tudo certo, a gente vai rezar muito e a gente rezou. Aí a gente voltou pra União. No outro dia, horário de visita, né, que era às 11h30 da manhã, eu e o Michel lá. Antes esqueci de um detalhe, a gente indo pra União, a gente com essa, meu Deus, os nossos filhos têm uma síndrome. O que vai ser da gente, né? Como que vai ser isso? Mas vamos levando. Aí nós muito, muito nervosos, muito, muito. Qualquer coisinha era motivo da gente orar, mas
parece que Deus ilumina a gente, manda alguma coisa para iluminar a gente, que de repente a gente escutando a rádio, assim, músicas aleatórias, a gente mudou e começou a tocar a música Raridade. Ergue um pouco para escutar a raridade. Que é representada pelo cantor Daniel. Eles começaram a escutar essa música. E Deus respondendo para eles, né? Que Deus estava com eles. Deus estava conosco, que nem a gente se perguntava, mas por que com a gente? Então, por que estava acontecendo com a gente? Aí a música diz: Ele deixou de fazer. não mudou o início, Deus escolheu você. Você. Então, ó, nossa realidade, né? Então, ó, Deus, ele sabe, né, o que a gente pode, né? O que a gente pode fazer e o testemunho que a gente pode dar para as outras mães. Para as outras mães. Para as outras mães, porque às vezes a gente reclama de um filho, reclama, né, que não sabe comer direito, que está reclamando, tá? A gente reclama por coisas, e às vezes tem pessoas que têm muito mais desafios como mãe, né? Porque você ser mãe de uma criança que vai na escola, ele vai bem, ele vai, né? Agora você ser mãe de uma criança que você sabe que vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, vai ter um desafio maior. Eu vejo a alegria dos teus olhos quando você vê os teus filhos. Então, isso é uma raridade. E essa música bateu muito, porque você é realmente uma raridade. Você é uma raridade. Lógico que poderia, gente, durante o pré-natal, só para falar, né? Poderia ter feito um exame que poderia ter dado que as crianças tinham síndrome antes. Existe o DNA fetal em sangue materno que foi solicitado no exame de morfológico. Porém, a Tuane decidiu: não, doutora, se tiver algo ou não tiver algo, eu vou cuidar igual, vai ser meus filhos. Então, existia um exame que daria para fazer durante a gestação para saber se as crianças tinham síndrome ou não. Mas a Tuane falou: se tiver algo ou se não tiver algo, eu vou cuidar do mesmo jeito, eu vou amar do mesmo jeito, eu vou cuidar dos meus filhos. Então, a pergunta que eu te faço, antes de buscar o Benício e o Bento que está ali, né, esperando a mãe, qual é o conselho, ou que seja, qual é a palavra que você diz para uma pessoa, para uma mulher que quer engravidar ou que está gestante agora? O que você diz para ela? Eu digo só que a melhor sensação do mundo é ser mãe. Se você quer ser mãe, ainda não está conseguindo ou está preocupada, é só pedir para Deus que ilumine muito você, que vai dar, no final dá tudo certo, independente de como for seu filho. Que nem como eu não completei ainda, né, o que eu tinha começado, mas a gente descobriu que era síndrome de Down, mas no começo a gente assustou, porque realmente não é fácil, né? Mas é um amor de mãe que a gente sente, não tem igual. Eu peço que vocês confiem em Deus, que no final dá tudo certo. Que Ele ilumine os caminhos, abençoe e coloque nas mãos dele. Se ainda não conseguiu engravidar, vai conseguir, com certeza, não deixar de acreditar. E para quem quer ser mãe ou tá com o bebê na barriga, é a coisa mais maravilhosa do mundo, meu Deus. É um amor inexplicável, só quem sabe o que eu tô falando. E assim, os meus bebês, eles são especiais. Mas eu digo que nós é que somos especiais por ter eles na nossa vida, porque eles são maravilhosos. Eles são pra gente, né? Eles são tudo na nossa vida. O que a gente puder fazer por eles, a gente faz, independente de qualquer coisa. Esse é o Benício. Benício. Quer vir aqui, pai? Tá bem? Vamos bem? Então, paga o Bento pra mim, né? O Bento. Então,
Aqui tá. Aqui tá meus bebês, meus prematuros, meus guerreiros, que são muito guerreiros, eles são muito, muito fortes. São muito fortes. Eu tenho muito orgulho deles. Já desde pequenininhos eu tenho muito orgulho deles. Nossa família tem muito orgulho e eles são muito, muito amados. Muito. Não poderiam ser melhor. Então, o que eu digo para vocês é que existem mães especiais, né? Porque para bebês tão especiais, Deus escolhe as melhores mães. Deus escolheu o melhor. Deus escolheu você, Tuane, porque você seria, você demonstraria todo o amor que os bebês precisam, viu? E eu queria agradecer a tua presença aqui. Eu trouxe uma bolachinha para ela, uma lembrancinha, né? Que eu quero entregar para você, Tuane, e dizer que para mim foi uma honra ter feito o teu pré-natal, foi uma honra ter feito os teus exames. E é uma coisa bem simples, é uma bolachinha para você comer com o seu esposo, tá? Com seu companheiro, né? E que Deus abençoe você. E você quer vir aqui também? Vem, Michel. Vem só um pouquinho. Vem, ele tá aqui, ele é mais tímido, né? Mas eu gostaria muito de agradecer vocês, viu? Vocês são casais assim, você e ela, vocês são casais especiais, viu? Tá? É o Dia das Mães, mas que Deus abençoe muito vocês. E só Deus mesmo para dar uma tamanha dádiva, né? Que essas crianças são um presente de Deus na nossa vida. Eles são os presentes da nossa vida e eu gostaria de falar também que ele também foi a minha força, né? Porque sem ele comigo lá eu não seria nada. Nós dois fomos muito fortes para aceitar, mas agora a gente é as pessoas mais felizes do mundo por ter eles com a gente. Eles são maravilhosos. Amém. Glória a Deus, gente. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida e que continue sendo essa mãe extraordinária que você é e dando força para todas as mães de São Mateus do Sul, região do Brasil e do mundo. Parabéns, viu, Tuane? Que Deus te abençoe do fundo do coração, viu? E abençoe você e homenageando a Tuane e homenagear todas as mães do mundo e essas crianças, viu? Que Deus seja louvado, né? Tudo que fizer vai prosperar, vai dar tudo certo. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada.